Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, as pessoas sempre pedem aqui para mim no canal para mim falar sobre casamento na Bíblia. Isso já faz até alguns anos, né? Recentemente teve um amigo que pediu no WhatsApp. Eu nunca fiz um vídeo sobre isso, pessoal, porque esse tema ele é um pouco mais complexo do que as pessoas imaginam, porque ele não tem um consenso dentro da Bíblia acerca de casamento. Na verdade, nem tem assim uma definição, ou uma lei, ou um dogma específico sobre casamento, né? Você tem pequenas leis que envolvem isso. Mas você não tem uma coisa bem concisa, porque a Bíblia tem períodos diferentes. Então é engraçado, né, que se você falar assim que alguma coisa está na Bíblia, como eles fazem com o dízimo, não quer dizer que porque está na Bíblia, quer dizer que é para todo mundo, ou para todo mundo fazer e seguir, como no caso do dízimo. E o casamento é mais ou menos igual, pessoal, porque é o seguinte: quando o povo hebreu começa, o primeiro período que a gente tem é o dos patriarcas. E os patriarcas, eles casavam com uma mulher só, baseados naquele mandamento, né, que Deus falou assim, e o homem deixará a casa de seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos tornar-se-ão uma só carne. Mas só que os patriarcas tinham mais de uma esposa. Por exemplo, Abraão tinha suas concubinas, tal, até engravidou Sara lá, que gerou Ismael, etc. e tal. Então isso era comum na época dos patriarcas. Então você vê, só porque está na Bíblia não quer dizer que todo mundo deve fazer, tá? E naquela época, pessoal, você não tinha exatamente uma concepção de marido, como nós temos hoje no mundo moderno. Porque, como eu já ensinei alguns anos atrás aqui para vocês, a palavra marido em hebraico seria Baal, mas Baal também significa senhor. Porque naquela época, você não tem uma distinção clara, ou uma diferença entre o que é um marido e o que é um senhor. Porque o marido era automaticamente o senhor da sua esposa. Aí só depois, quando foi surgindo outros contextos, por exemplo, um senhor de escravo, tinha uma serva que era serva dele. É claro que ele não era o marido dela. Então só depois que foi se fazendo necessário uma distinção de certos termos do hebraico. Que nem eu mostrei para vocês aqui uma vez, com a lousinha, que alguns termos no hebraico eles tinham um sentido só, porque a concepção e a época era diferente. Então se alguém perguntasse para uma mulher no mundo antigo, quem que é o seu senhor, o seu Baal? Ela falava, é fulano, que seria o marido dela, porque o senhor e marido era a mesma coisa. Não tinha aquele dogma religioso por trás, ou um ritual mais moderno de casamento, ou coisa do tipo, ou no civil, como nós temos hoje em dia. Era só assim, o cara se unia com a mulher, ele já era o senhor dela, pronto. Era assim que era o casamento, mas um casamento, vamos chamar de liberal, porque o homem podia ter quantas mulheres quisessem, né? O próprio Abraão, né, dormiu com a mulher do seu filho lá, né, de Judá, se não estou enganado, que se disfarçou de prostituta, tal, não sei o quê. Então você vê que naquela época não era proibido essas coisas, o homem podia ter quantas mulheres ele quisesse, tá? Aí depois vem o período da lei, quando a lei começa a ser construída. A lei em Deuteronômio, acho que é capítulo 24, se não me falha a memória, a lei já permite o divórcio. Mas só em caso de se for algo grave. Por exemplo, se a mulher fizer algo indecente, né, a Bíblia não é clara exatamente sobre o que, mas se a mulher fizer algo que o marido não goste, ele pode dar uma carta de repúdio para ela. Seria um tipo de divórcio, mas ele está repudiando aquela mulher. E a mulher podia se casar com outro homem à vontade, só que se aquele outro homem morresse ou acontecesse algo parecido, ela não podia voltar para o primeiro homem. Era a única regra que tinha. Mas já tinha a tal carta de divórcio na Bíblia. E nessa época também da pós-lei, você não tem uma limitação de quantas mulheres podem ter. Eu sei que tem pessoas aí no vídeo que vão citar aquele versículo que fala assim, que o bispo seja marido de uma mulher só. Aí é Novo Testamento, tá? Estou falando aqui do Velho Testamento. Tanto que você vê ali os personagens, quase todos eles polígamos. Por exemplo, Davi teve mais de uma mulher. Ele casou com Mical, que era filha do rei Saul. Depois ele se juntou lá com a Batseba, de quem nasceu Salomão. Fora as concubinas que ele tinha, né? A Bíblia até fala que Absalão dormiu com as concubinas do pai dele. O rei Salomão, segundo a Bíblia, teve umas 700 esposas e mais não sei quantas concubinas. Então você vê que não era proibido a poligamia no mundo antigo. Os outros reis, a Bíblia não entra nesse detalhe, mas dá a entender, baseado nesses primeiros, que eles podiam ter quantas mulheres e concubinas eles queriam. Então não tinha essa legislação clara de que era proibido ou permitido ter casamento. Ele tinha uma esposa e as outras ele podia ter à vontade, mas esposas e concubinas. Ah, e a questão do divórcio, como é que fica, Ronaldo? Nós entendemos que seria referente à primeira esposa. Porque a primeira esposa que se uniu com o homem, eles formaram uma só carne. Então, essa questão do divórcio seria só referente a ela. Não tem nada a ver com as outras esposas. Então, a gente não sabe bem ao claro como é que seria a legislação dessas outras mulheres. Mas o fato é que a Bíblia relata vários personagens ali polígamos, com mais de uma mulher, tá? E aí o que acontece, pessoal? Aí depois chega o período já pós-queda do templo, pós-Talmud, na Idade Média, surge um rabino chamado Rabino Gershom, tá? Ou Rabino Gershom. Esse Rabino Gershom, ele escreveu 3 decretos que até hoje valem no judaísmo moderno.
que prova esses decretos dele? Primeiro, que a Bíblia, que eu já falei para vocês, a Torá ela não é estática. Ela pode mudar de acordo com o entendimento dos sábios, rabínicos, de acordo com o tempo. Então quem acha que ali a Bíblia é um livro divino, inspirado, não sei o que o Espírito Santo estava inspirando a Bíblia, então vocês expliquem por que antigamente os homens podiam ter várias mulheres, como Salomão, Davi, etc., e hoje em dia não pode. O Espírito Santo mudou de ideia? Ele chegou lá no autor daquela epístola paulina e falou que o bispo deveria ter uma mulher só? Então expliquem aí, por que o Espírito Santo mudou de ideia. Mas voltando ao Rabino Gershon. Esse Rabino Gershon, ele assinou 3 decretos que até hoje são seguidos pelo judaísmo, que é baseado no entendimento dele. E o primeiro decreto dele é justamente esse, que fala que o homem não poderia casar com mais de uma mulher. Ele escreveu um decreto proibindo. Proíbe os judeus de se casarem com outra mulher. E sabe o que é mais irônico? É que ele tinha 2 mulheres. Isso prova o quê? Prova que essa proibição não tinha antes do Rabino Gershon. Não tinha. Então, era parecido como é, por exemplo, hoje em dia o Islã, os muçulmanos. O muçulmano, se ele quiser ter mais de uma mulher, é permitido, desde que ele consiga sustentar as 2 mulheres e tratar as 2 igualmente. É o que diz lá a lei islâmica. Então era mais ou menos assim. Se você tivesse condição de ter mais uma mulher e quisesse, você podia. E olha que eu estou falando da Idade Média, que já é um período bem mais recente, bem além lá dos tempos bíblicos. Então o Rabino Gershon, ele assinou essa proibição e hoje ela é seguida pelo judaísmo, até porque dizem que ele era muito infeliz com as 2 mulheres, que a mulher dele fazia muita maldade com ele, uma das mulheres dele, sabe, fazia de tudo para acabar com ele, justamente por essa questão, né? Parece que não deu muito certo o casamento dele com 2 mulheres. Eu sei que uma das mulheres dele fez da vida dele um inferno. Então ele foi lá e proibiu os judeus de se casar com 2 mulheres. E mesmo essa proibição, segundo ele próprio, pode ser derrubada. Dependendo de raras exceções, se for um caso específico, tal, aí pode casar com 2 mulheres. E mesmo assim você tem que ter a assinatura de 100 rabinos autorizando isso. 100. Então se o cara quiser casar com uma outra esposa, ele tem que ir atrás de 100 rabinos pegando a assinatura para poder conseguir casar com uma outra esposa. Será que vale a pena? A outra proibição dele, pessoal, deixa eu ver se eu lembro aqui, era com relação ao divórcio. Ele falou que o divórcio só poderia ser feito pelo judeu se for consensual, se for consentido pelas 2 partes. Porque naquela lei de Moisés, que eu falei para vocês, era uma carta de repúdio. O homem podia repudiar a mulher, e a mulher às vezes nem queria perder o marido nem nada, mas ficava abandonado. Meu marido me expulsou de casa, me deu uma carta de repúdio. É que nem aquela novela O Clone mostrava lá dos árabes, né, que a mulher ficava ao vento, né, tadinha, porque não ia ter ninguém para cuidar nem sustentar dela. Então era mais ou menos isso que acontecia. Então ele acabou com isso. Ele falou que o homem só pode se separar da mulher, ou dar uma carta de repúdio, se a mulher quiser também. Então agora ele deu esse direito para a mulher, esse Rabino Gershon. Então hoje, se os judeus quiserem se divorciar, tem que ser uma coisa consensual. Não pode ser uma coisa arbitrária ou só de um lado. Eu não quero mais essa mulher, vou me dispensar dela. Não, ela também tem que querer. Então se a mulher querer também, falar, não, realmente o casamento não deu certo, eu não quero mais ficar casada com esse homem, eu quero me divorciar também. Aí é permitido o divórcio, tá? E a terceira lei dele não tem nada a ver com isso, né? A terceira lei dele é sobre cartas. Ele falou que é proibido ler uma carta de outra pessoa. O que por coincidência tem na nossa legislação também. Sabiam disso? É proibido abrir correspondência alheia. Mas Rabino Gershon, lá na Idade Média, já tinha proibido isso aos judeus. Você não pode ler correspondência alheia. Se eu mandar uma carta, por exemplo, para fulano, ninguém pode ler, só o fulano. Isso não é proibido. Aqui no Brasil também é proibido, tá? Por lei. E para quem não sabe, isso envolve também conversas de WhatsApp, tá? Eu vejo muitas pessoas, às vezes, que brigam aí na internet, que expõem conversas particulares de outras pessoas. Ah, o que você falou não sei o que no grupo, você não sei o que, não sei o que. Para quem não sabe, isso também é crime, tá? E entra nessa mesma lei de proibir de ler correspondência alheia. É uma lei de privacidade, tá? Então, se você manda uma carta para você, ou se eu mando uma mensagem de WhatsApp para você, aquilo tem que ser privado, tá? É a mesma lei, tá? Mas essa lei não tem nada a ver com casamento, só estou citando por causa do Rabino Gershon, que influenciou e até hoje influencia a comunidade judaica nesses 3 pontos. Agora, é interessante, que nem eu falei para vocês veem que a lei ela é uma construção de um povo. Ela não é exatamente estática, como os evangélicos pensam. Ela é sujeita a alterações, de acordo com o entendimento dos sábios, e de acordo com a época ela pode sim ir mudando. E se adaptando de acordo com as sociedades, vai evoluindo. Que nem nesse caso, por exemplo, hoje é proibido, né, o judeu ter mais de uma esposa, mas há raras exceções, né, que eu falei para vocês. Mas isso mostra o quê? Que foi o entendimento humano que foi chegando a essa conclusão, e vendo que não seria uma coisa boa para a sociedade. Entendeu? É melhor o homem ter uma esposa só, cuidar bem dela, do que gerar essas confusõezinhas. Então isso mostra o quê? Que é o homem que vai mudando o entendimento de acordo com a época que ele está. Tá bom? E também mostra várias coisas que eu já falei para vocês, desde conceitos que não era estática, etc, etc, etc. Agora, só para finalizar o vídeo, que nem eu falei, hoje em dia o casamento é uma instituição, tanto religiosa quanto civil, vai depender da religião que você frequenta. Agora, o cristão pode se divorciar, o cristão pode fazer isso, pode fazer aquilo, não sei o quê.
Bom, pessoal, o cristianismo não tem nada a ver com o judaísmo, tá? Para deixar claro. Que nem eu falei, o Novo Testamento não regula sobre casamento. Você tem só uma passagem que Paulo fala que o bispo deve ser marido de uma mulher só, mas é o bispo, é um sacerdote. Paulo não fala do homem comum, sendo que na época dele era permitido sim a poligamia, mas ele não toca no assunto, se um homem pode ter mais de uma esposa ou não. Eu acho que naquela época já não era mais tão comum ter mais de uma esposa, mas você não tem nem a proibição e nem o incentivo a fazer, tá? Perguntaram para Jesus, segundo os evangelhos, né, de uma mulher que teve 7 maridos, né, todos morreram. Aí ele fala, lá no céu eles serão como anjos, né? Não se casam nem se dão em casamento, dando a entender que só do mundo espiritual, mas ele não fala nada claro se era proibido ter vários maridos, se não era, por que aquela mulher teve tanto marido. Então o texto é muito vago, você não tem como pegar uma brechinha ali para falar algo sobre casamento. Agora, o que eu vejo por aí muito são pastores criando regras acerca de casamento da cabeça deles, tá? Tem igrejas aí, dependendo da denominação, que não deixa nem a fiel se separar do marido. Às vezes o casamento está no inferno, o marido bate na mulher, bebe, enche o saco, mas o pastor fala que o que o Deus uniu, o homem não pode separar. Como aquele velho blá 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 de sempre. Eu digo, mas é o pastor que está criando essa regra. Na Bíblia tinha, sim, divórcio. Inclusive Jesus menciona, né, que na lei Moisés vos deu uma carta de divórcio, mas não era assim no princípio. Esse princípio que Jesus está falando é o que eu falei para você dos patriarcas. Que ninguém se divorciava na época dos patriarcas. Eles viviam junto, né? Sara e Abraão velhinho, Isaac e Rebeca velhinho. É disso que Jesus está falando. Mas aí Jesus fala assim, mas não foi assim desde o princípio. E qualquer um que repudia sua mulher, exceto por motivo de prostituição, será réu de sinédrio, ou algo assim que Jesus fala. Quer dizer, Jesus está tentando seguir o velho modelo lá da época da lei. Você só pode repudiar sua mulher se for algo grave, sua mulher te trair, ou se prostituir, ou for algo muito indecente. Ele só está reforçando algo que já tinha na lei. E depois os cristãos dizem que Jesus veio abolir a lei. Sendo que ele está falando o mesmo que eu acabei de falar aqui agora para vocês da lei. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar de casamento. Então é isso, pessoal. O cristão não tem nada a ver com isso. O cristão tem que seguir as leis do seu país, tá? Como cidadão civil. Porque na própria Bíblia cristã, você não tem muito ordenamento sobre casamento ou divórcio. Só essa citação de Jesus aí. Mas aí Jesus, que eu falei, Jesus era judeu, ele estava falando ali com o público judeu e falando algo acerca da lei, da Torá. O cristão não tem que seguir a Torá, então se o cristão... Aliás, o cristão vai sempre ficar nesse velho dilema, né? Ou ele segue a Torá, porque Jesus mandou seguir, vocês podem ver também em Mateus 19, os primeiros versículos, ou o cristão não segue a Torá, mas ele está seguindo um Cristo que não é o mesmo que está nos evangelhos. Vai ser o eterno dilema do cristão, aí vai de cada um. Eu acho que o cristão tem que seguir as leis civis do país, porque... como sociedade, nós temos leis que regulamentam sobre tudo isso. O que é um divórcio, o que é um desquite, o que é uma separação, o que é casar de novo, proteção de bens do casal, sem comunhão de bens ou separação de bens, tudo isso já está determinado em lei, tá? Então eu acho que o cristão, com todo respeito, deve seguir as leis civis do país, tá? E sobre o casamento na Bíblia é isso, ele foi mudando com o passar do tempo. Era poligamia, sim, permitido. Vários personagens com mais de uma esposa, de concubinas e mulherada à vontade. E só depois do período desse Rabino Gerson, que ele é da Idade Média, é que começou a começou a surgir uma monogamia. Antes disso não tinha, tá? Então tá aí, pessoal. Quem gostou, dá um joinha no vídeo, tá? Estamos já no final do ano, o ano tá acabando. Quanto mais atividades é melhor pro canal, tá? Dê um likezinho aí que não custa nada, considere atualizar a página. Se inscreva aí no canal e ative o bendito sininho, tá? Pelo menos você é notificado quando o canal envia um vídeo novo. Ou considere entrar nas listas de aviso que eu tenho, WhatsApp e Telegram. São listas de aviso, tá? Não é grupo. Por enquanto eu não quero grupo, tá? Vou terminar o ano sem grupo, tá bom? Comente aí também o que você achou que é muito importante. Se alguém quiser colaborar com o canal, o link está na descrição, que é final do ano, é só no final do ano que geralmente eu falo isso, tá bom? Obrigado a todo mundo aí que assistiu. Paz a todos.